alguém depois de mim. A vida toda nós vamos ter os implicantes, os não revelados, os perturbadores. Mas o eleito vive uma vida descansada. O eleito não é perturbado. Pode haver perturbadores, mas não perturba o eleito. Eles vieram para perturbar aqueles que precisam serem perturbados. Mas o eleito já está revelado. Ele está descansado no Senhor. O Senhor Jesus estava dizendo que ele tinha muita coisa a falar. Mas ele disse para os próprios discípulos: mas vós não podeis suportar. Sempre Deus deixa algo para depois. Mas por que não pode suportar, mas depois pode suportar? Então eu não posso dizer agora, porque vocês não podem suportar. Mas depois ele diz a mesma coisa e as pessoas, aqueles mesmos discípulos, já podiam suportar, crer naquilo, admirar, ser revelado por aquilo. Então a gente tem que sempre aprender isto, que o Espírito Santo foi dado para isso. Enquanto Deus está revelando certas coisas, como o plano da salvação em Cristo, ele não podia falar do que o Espírito Santo faria, e ele deixou para depois, porque não era para o dia dele. Mesmo que o Espírito Santo e Cristo não são pessoas divididas, mas são ofícios separados. Ofícios que Deus realiza como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Os ofícios são distintos, não pessoas. É o mesmo Deus realizando três coisas. Então aqui nós vemos que ele em carne não podia dizer aquelas coisas, ele tinha muita coisa a dizer, porque vocês não podem suportar. Ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí vem a pergunta: mas ele não estava guiando em toda a verdade? Ele não era a verdade? Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santifica-os, ó Pai, porque a tua palavra é verdade. Santifica-os na tua palavra, porque ela é verdade. Então agora ele vem dizendo que o Espírito Santo é que ia guiar eles em toda a verdade. Por quê? Porque no dia dele, ele não podia esclarecer tudo e teria que deixar para o ministério do Espírito Santo, que viria para esclarecer. Se nós entendemos, não era Pedro esclarecendo, era o Espírito Santo. Porque, como homem, Jesus não podia. Então teria que vir como Espírito para poder ensinar aquelas coisas que eles não podiam ouvir. Vocês não vão suportar. Eu pensei nisto, eu penso na América do Norte também, porque irmão Brana não podia dizer para eles o que eram os trovões, eles não suportavam. Não podia dizer para eles o novo nome, eles não suportavam. Se eles tivessem suportado, Deus tinha dito. É o mesmo ministério, se vocês notarem, o ministério Alfa e o ministério Ômega, ele cumpre da mesma forma. E você vai destacar o Espírito Santo, porque como homem, Jesus não podia.
e como Espírito Santo era o mesmo Jesus. Pois o Espírito Santo é Cristo em outra forma, diz o profeta. Porque ali estava em forma de carne, Jesus, e aqui ele está em forma de Espírito outra vez, para falar com os discípulos e dar para eles, pregar para eles, citar para eles coisas que Jesus em carne não podia falar, porque eles não suportavam aquilo. Eu acho que é bom você meditar nisto. São pequenas pepitas da Bíblia que faz grande diferença na vida, na fé de cada um de nós. Quando eu vejo isso, eu vejo Deus falando para o irmão Breno, não diga a ninguém. E por que depois pode? Porque nos dias dele em carne não podia. Porque depois que ele partiu, então pode. Esta é a questão. E você ouvir apenas o homem e não ter o espírito da mensagem. Ouvir a mensagem e alcançar o espírito da mensagem. Tem hora que você não ouve o homem, mas você ouve a mensagem. Vocês estão me entendendo? Você ouve o homem e não tem o espírito da mensagem. O homem foi embora. Você ouve a mensagem e tem o espírito da mensagem. Aí a coisa é diferente. Então, no tempo do irmão Brana, era o tempo de Deus em carne. Como Jesus Cristo, também Deus em carne. Mas não podia falar tudo, eu tenho muita coisa para falar para vocês sobre os trovões, o novo nome. Ele chegou a dizer assim, vocês sabem que eu sei o que são estes trovões. E deixou a coisa assim, porque as pessoas, elas não iam suportar, porque eles esperavam ser uma grande coisa, e era tão simples. Eles esperam o novo nome ser uma coisa por demais da conta, e é simples. Eles esperavam que Deus em carne seria algo tremendo, e era simples. Era Jesus na manjedoura. Era ele entre animais e não entre gente, porque a gente não tinha condições de recebê-lo. Os animais tinham. Gente não entrou na arca, convidado por Noé, pregado por Noé, entrou só sua família, e cadê a gente? Eles não entenderam o mistério de uma arca desse tamanho e não afundar. Dali eles tiram todos os barcos que eles quiserem, entende? O Titanic afundou pela incredulidade de quem o fez, do seu fabricante. Porque ele, depois que ele adquire todas as medidas da Bíblia, porque todos fazem isso, primeiro tem que ter a medida da Bíblia, para depois fazer o seu barco. Esse daqui navegou por sobre as águas, então vamos fazer um. Olha o tamanho dele, olha a altura dele, olha o comprimento dele, olha a largura dele. Está na Bíblia. Mas ele foi infeliz. Aquele homem foi infeliz quando fez o Titanic. Ele disse, nem Deus pode afundá-lo. Foi o pior que ele falou. Porque foi Deus quem deu a medida. Foi Deus quem deu a mentalidade para o homem. O homem nunca cria, diz o irmão Brana, o homem descobre. A gente pensa, o homem criou a televisão, não, ele descobriu. O irmão Brana diz, ele descobriu. Já havia televisão aqui no tempo de Elias. O irmão Brana que fala. Não adianta você falar para mim, me prova. Eu só creio no irmão Brana. Já havia televisão aqui no tempo de Elias. E nós foi descobrir agora, 1960 por aí, é que foram descobrir a televisão. Mas o profeta diz, já existia. Porque quando Deus criou o mundo, ele criou tudo que você vê. O homem descobriu o carro, mas o carro já existia. Estava na terra. Ele tinha o tempo de aparecer. Primeiro vem os grandes carros de guerra, lá atrás, por cavalos, para depois chegar os carros que nós temos hoje.
Mas os aviões que você tem, seja aviões de guerra também, tudo isso daí já estava na terra. Você estava na terra e não sabia. Você é uma parte da terra. E você veio aparecer aqui. Por isso eu creio muito no lugar, na região onde a gente nasce. E nós nascemos em uma região natural e não adianta querer correr muito para poder fazer a vida. Devemos ter a inteligência para fazer a nossa vida ali por perto, naquela região que nascemos. Agora você pode mudar para onde você quiser. Eu só estou dizendo isso daí por dizer, certo? Eu não sei se é porque eu vivi só nessa região aqui, também, vim da roça aqui de São José da Bela Vista, fui para Cássia, 60 quilômetros, voltei para São Joaquim da Barra, 60 quilômetros, e acabei estando em Franca, e ficando por aqui. Então, não adianta você fugir, são coisas que acontecem com você aqui. Aí José disse, ó, quando você sair do Egito, leva meus ossos. Vocês não me deixam aqui não. Aí o irmão Brana vem e diz, sabe por que José falou isso? Porque ele sabia que a ressurreição daria na Palestina e não no Egito. Leva os meus ossos para lá. E essa ressurreição que ele falou já deu. Foi no tempo de Cristo. Já deu aquela ressurreição. E agora onde você tem que estar? Diz o irmão Brana, você tem que estar em Cristo. Não é em Jeffersonville, não é em Franca ou qualquer outro lugar. Ele diz, você deve estar em Cristo, tem que estar em Cristo. Agora a sua fé é que te põe em Cristo. Se você tem a fé verdadeira, você tem Cristo. Se você tem a fé falsa, você tem um Cristo falso. Tanto você é o verdadeiro, como você pode ser o falso também, certo? Mas é o lugar que você tem estabelecido a sua fé. Então, no tempo do irmão Brana, ele não podia dizer, todos nós sabemos, todo o povo da mensagem sabe disso, só que a hora que ele vai encarar a verdade, eles pulam para trás. Todo o povo pentecostal sabe que não tem uma pessoa na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma. Qualquer pentecostal sabe disso. Porque o batismo não começou em Mateus. Em Mateus começou a ordenança. O batismo começou em Atos 2:38. Ali começou o batismo. Então, não, mas João já batizava. Mas os que foram batizados por João tiveram que ser batizados por Paulo lá em Atos 19. Porque eles foram batizados antes da morte, antes do sacrifício, antes do sangue ser vertido. E tinham que ser batizados depois que o sangue foi vertido, porque a remissão dos pecados só dá depois do sangue vertido. E antes do sangue ser vertido, só daria perdão dos pecados. Amém? Vocês estão bem? Eu posso falar que vocês estão bem? Está tudo em ordem? Amém. É muito bom a gente... É duro a gente ver sozinho as coisas. Mas se eu ver você vendo também as coisas junto, isso é bom. Você está enxergando a mesma coisa. Eu tenho que dizer coisas para vocês. Agora, olha como é importante. Aquilo que Jesus não podia dizer, o Espírito Santo falou no Pentecostes. Aquilo que Brana não podia dizer, nós falamos aqui. Era o que Brana não podia dizer. Então, é alguém depois de mim. Vocês entendem? A mensagem. Mesmo que alguém e ninguém está apontando para a pessoa. Mas eu quero que você entenda isso, porque eu estou colocando isso como foi nos dias de Jesus Cristo. Que ele tinha muita coisa para falar, mas não podia. Ele disse, só quando vier o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. O Brana tinha muita coisa para falar. Do novo nome, dos 7 trovões, do 7º selo, da 3ª puxada, da visão da tenda. E Deus disse para ele, olha, não diga a ninguém. Agora é tempo que o Espírito Santo, aquele Espírito que revelou a William Brana,
Você tem que notar, não é o espírito de William Branham, aquele espírito que é o Espírito Santo que revelou a William Branham, teria que vir outra vez sobre nós. Alguém depois de mim. Eu vou ler aqui. Eu não posso pregar sem dar um parágrafo. Mas primeiro eu estou falando com você, falando, e você diz, onde é que ele vai com isso? Tem um incrédulo lá fora, ele está aqui, onde ele vai com isso? Alguém? Será que ele quer dizer se alguém é ele? Já estou dizendo que é o Espírito Santo. Certo? Eu tenho muito que vos dizer, mas não posso. Mas quando vier o Espírito Santo, mas eu tenho 7 trovões, 7º selo para falar para vocês, novo nome, mas não posso, porque Deus diz para mim não falar para ninguém. Mas, quando Apocalipse 10, 8 a 11, estiver cumprindo, então vocês vão ficar sabendo de tudo isso daí. Mas deixa isso cumprir primeiro. Deixa o Pentecoste cair primeiro, nos dias de Pedro. Então, o Espírito Santo vai falar o que Jesus não podia. Deixa o Espírito Santo que estava em Brana ser derramado outra vez sobre um povo. E vocês saberão o que Brana não podia falar. Amém? Os discípulos souberam, a igreja primitiva soube o que Jesus não podia falar. E nós aqui sabemos o que William Branham não podia falar na América do Norte. Isso me dá satisfação de ser simples, um povo pobre, como diz o irmão Branham, uma igrejinha desta, e ele nos dar tão grandes coisas. Não é porque somos grandes, não, é a misericórdia dele, e é o tempo daquilo ser derramado. E dou graças a Deus por viver neste tempo onde ele pôde ter me encontrado e te encontrado para poder dar estas coisas a nós. Amém? Vamos ler um pouco agora, para você saber que isto é real. As realidades infalíveis do Deus vivo, 149. Vem, Deus usa o homem. Aí ele pergunta, você crê nisto? Eu não sei, eu vou ter que perguntar para vocês também, porque vocês estão dormindo? Você crê nisto? Sempre tem que ser assim, com vida. Vocês já comeram tanto agora de tarde? Elias tratou tanto de nós agora de tarde, né? E, por favor, força. Ele pode somente usar o homem quando o encontra. O problema é encontrar o homem. Ele pode usar unicamente o homem quando ele o encontra. Quando ele encontra alguém que possa usar. E Deus não é como qualquer um de nós, que qualquer coisa serve. Não é assim não. Tem que ser aquele alguém, como ele disse, eu tenho muita coisa a vos dizer, mas não pode. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Então Deus tem que encontrar alguém como ele deseja. E eu quero que você pense nisso. Ele te encontrou. Ele me encontrou. Houve um tempo nos dias dos juízes que ele não podia encontrar um homem. Não podia encontrar um, por isso que tem o livro dos juízes. Ele não podia encontrar um homem. A única coisa que ele pôde fazer foi simplesmente levantar um. Ele não pôde encontrar. Aí ele levantou um. Você pode ver que ele levantou o Gideão, que tinha 33 mil valentes. E Deus falou para ele, tem muita gente ainda. E foi passando pela peneira, chegou 3 mil, Deus disse, tem muita gente ainda. Vamos passar mais uma peneira,
Apareceu só 300 de 30 mil. Aí Deus diz, vai nesta tua força e os vencerá. Só com esse pouquinho. Se você tem muito, vai estorvar você trabalhar. Vai te atrapalhar. Olha para eles e diga, vocês que são medrosos, volte para casa. Foi aqui a fileira. Mas é assim que Deus faz o teste. Vocês são medrosos de encarar os trovões, de encarar os selos revelados, de encarar o novo nome. Vocês têm medo de perder o prestígio. Quando vocês crerem nestas coisas, então volte para trás, volte para a primeira e segunda. E aí você vê uma trilha de gente voltando, porque são medrosos, não são capazes de tomar a mensagem de uma só pessoa. Não são capazes, nunca foram revelados e nunca serão. Não tente revelá-los, não tente ajudá-los. Eles nasceram para ser inimigo da verdade. Eles são como Coré, como Datã, como Abirão. Não tente convencê-los. Amém. Amém. Então, ele levantou um Jefté, me parece que era filho de uma prostituta. Quem ouviu esse rapaz? Deus levantou ele. Deus levantou um Sansão, com tantos problemas na vida. Deus levantou ele. Vai nessa tua força, com uma queixada de jumento, você destruirá 1000 filisteus. Como? Não se faz pergunta, só crê. Foi e fez a obra. Não tinha um homem para Deus confiar. Ele teve que levantar um. Isso é o que o irmão Branham diz. Estou lendo na mensagem as realidades infalíveis do Deus vivo. E eu creio nisso como está escrito. A única coisa que ele pôde fazer foi simplesmente levantar um. E ele ia para algum lado e então ele levantava outro. Por isso você vai ver no mesmo livro de Juízes, ele levantando um Gideão, levantando um Jefté, levantando um Sansão. Porque ele não encontrava um homem. Então de vez em quando levantava um para fazer aquele trabalho. E ele não tinha nenhum homem que pudesse colocar absolutamente uma confiança notável nele. Isso daqui daria para espirrar com muitos de nós. Você não tem confiança de colocar certas pessoas para fazer certos negócios. Você não tem condições, porque você não tem confiança absoluta numa pessoa para ela realizar algum trabalho, para ela ficar ao seu lado, você ter um obreiro ao seu lado. Você não tem, é como Deus, ele não tinha nenhum homem que pudesse colocar absolutamente uma confiança notável nele, naquele homem. Isto que é difícil. Você não tem confiança de deixar aquele homem por perto das suas filhas. Você não tem confiança de deixar aquele homem dentro da sua casa com a sua esposa, mesmo com você lá. Você não tem confiança. Deus precisa levantar um. Tem que ter um que você tenha confiança. Não é fácil, nós estamos vivendo um mundo dessa forma. É você que vai fazer a escolha. Você não tem confiança de colocar alguém ao seu lado. Esse daqui é meu braço direito. Tem hora que você diz, a minha esposa é 50%. Se você diz, ela é 50% meu, ela te trai, você ficou numa perna só. Não. Ela tem que mostrar a vida toda que ela faz parte de você. Nós como crentes temos que mostrar a vida toda, não é só num culto,
não é só aos domingos, não é só na ceia. Nós temos que mostrar que nós somos dele, na igreja, na rua, em casa, em qualquer lugar. Que Deus tenha confiança em nós. Como Deus pode confiar a mesma hora que você está ao lado do irmão falando bem dele. Olha, eu estou com João. Daqui a pouco, ajunta todos que estão com João lá e começa a conversar. O que você acha? O João falou isso. O que você acha? Eu sou da noiva. Aí fica, e o que você acha? Não, você tem, precisamos ter gente que a gente tenha descanso, tenha confiança. A maioria dos crentes, a maioria dos pregadores, você olha neles assim, ó. Vocês estão me enxergando? Assim, ó. E tem que o olho está enxergando bem ainda. O que ficar aberto tem que estar enxergando bem. E o irmão Branco diz, é isso que é vigiar. É um olho fechado e o outro aberto. E é duro você ter esse tipo de gente ao seu lado, andando com você, convivendo com você, que você tem que dormir com o olho aberto, outro fechado. Ter um pregador ao seu lado, pastores ao seu lado, obreiros ao seu lado. E você não tem confiança de dormir, de fechar os dois olhos. Você tem que vigiar a vida inteira. Vigiar esse marido a vida inteira, porque sabe que ele é leviano. Vigiar esta mulher a vida inteira, porque você sabe que ela é propensa a isto. Vigiar esse pastor a vida inteira, porque você está vendo qualquer hora ele pode escorregar. Ele não tinha nenhum homem que pudesse colocar absolutamente uma confiança notável nele. Então ele não tem profeta, vai ter juízes, só gente para julgar, mas não tem profeta. Que coisa. Perguntas e respostas número 12, parágrafo 391, pregado em 1961. Mas desde criança, eu sempre soube que havia um Deus. E soube que houve algo que aconteceu em minha vida. Irmão Bruno falando dele. Isto está além de qualquer indagação, meu irmão. Mas deixe-me dizer isto, que haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem isto, será alguém depois de mim. Eu nem sabia que existia esse parágrafo assim. Nós temos 30 anos de mensagem, mais de 30 anos de mensagem, é difícil você achar um parágrafo assim. Irmão Brana esclarecendo que haverá uma mensagem. Ele já tinha uma mensagem para entregar que ele estava entregando. A responsabilidade dele, revelar selos, trovões, novo nome, converter os corações dos filhos do seu dia da América do Norte aos pais pentecostais. Mas ele vem e diz, deixe-me dizer isto, haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem, isto, será alguém depois de mim. Porque nos dias dele não podia existir mais. É uma só pessoa. Não podia ter mais ninguém. Mas ele deixou claro, será alguém, haverá uma mensagem. Mas quando isso acontecer, e ele ainda diz assim, se é para ser um homem, será alguém depois de mim. A segurança que dá no irmão Brana de saber que ali havia um ministério e que Deus não pode usar dois homens ao mesmo tempo. Vai ter uma mensagem, mas se essa mensagem chegar e for um homem, será depois de mim. É isto que eu peguei o título, alguém depois de mim. Vem,
Porém, esta mensagem que estou pregando é a verdadeira mensagem deste dia. E é a última mensagem. Vê você o que estou dizendo, irmão? Estou colocando todos vocês no mesmo lugar que estou. O Espírito Santo derramou quando eles estavam reunidos no mesmo lugar. Atos 2. Estando reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados e não estavam nem ajoelhados. Como muitos acham que a oração só é ouvida através de ajoelhar e de colocar um pano na cabeça. Estavam todos assentados. E o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. E eu gosto daqui, estou colocando todos vocês no mesmo lugar que estou. Era a mensagem dos Estados Unidos, é a mensagem do sétimo anjo. Ninguém pode tomar o lugar do sétimo anjo, ninguém pode revelar selos. Eu já ouvi de alguém que está preparando uma tenda para revelar o que foi a tenda, o que será a tenda, o que vai acontecer na tenda, será em algo com ele. Não, já aconteceu nos dias de William Branham, aquele quartinho onde ele estava por 8 dias. Era a tenda, era o edifício, era o lugar que Deus diz, eu te encontrarei ali. Aleluia. Por isso eu quero colocar vocês no mesmo lugar que eu estou. Se Branham pôde colocar todos no lugar que ele estava, e ele estava no lugar que ele não podia falar o que eram os trovões, não podia falar o novo nome, a terceira puxada. Ele não podia, Deus diz, não diga a ninguém. Isto é a terceira puxada. E ele estava colocando as pessoas naquela base. Qual base? Não, vocês não podem saber os trovões, não podem saber o novo nome, não podem saber o que é a terceira puxada. Essa era a base, estou colocando vocês no mesmo lugar que eu estou, porque foi a mensagem que Deus deu para ele. Eu tenho que colocar vocês agora no mesmo lugar que eu estou. Eu estou num lugar, Apocalipse 10, de 1 a 7, Branham estava naquele lugar e pôs todos nós naquele lugar. Pôs os Estados Unidos e a nossa fé de primeira e segunda etapa, tudo naquele lugar, inclusive a da terceira etapa, que só ele sabia. E por incrível que pareça, é só você que sabe. Mais ninguém, só ele que sabia. Então agora eu tenho que colocar vocês no mesmo lugar que eu estou. E eu tenho que estar num lugar que eu não tenho que ter medo de chamar você para estar naquele lugar. O lugar que eu estou é Cristo. O lugar que eu estou chama Apocalipse 10, 8 a 11. Eu quero colocar vocês nesse lugar. Estou chamando vocês para vir a sentar comigo no mesmo lugar. Se você assentar nesse mesmo lugar, de Apocalipse 10, 8 a 11, você saberá que é um único homem, uma única mensagem, é o João, é a Bíblia, é a esposa que profetiza outra vez. E agora, quando ela profetiza, ela esclarece o que Branham não podia esclarecer. Quando a igreja profetizou no Pentecoste, ela esclareceu o que Jesus não podia esclarecer para ela. Você segue o que Paulo escreveu. Jesus nunca falou daquilo. Era grandes coisas, tenho para dizer. Mas só depois que o Espírito Santo vier, é que vocês vão saber disso daqui. Vocês não podem ouvir isto. Aí ele põe ordem na igreja, ordem nos dons. Ele põe a mulher no lugar dela. Entende? Põe o homem no lugar dele. Põe os jovens no lugar deles. Mancebo, obedecei vossos senhores. Aleluia. Isso é tão bom. Porque você está nisto o mesmo tanto que estou. Agora eu te digo, se você não está nisto o mesmo tanto que eu estou, então eu não estou te colocando neste lugar.
E eu estou no lugar onde Branham colocou os Estados Unidos. Eu estou naquele lugar. E naquele lugar já havia uma terceira puxada também. Eu estou naquele lugar e te chamando para estar no mesmo lugar, saber tudo o que William Branham sabia, mas não podia dizer. Ele diz: você sabe que eu sei o que são os trovões. Uma geração depois de mim. Redenção pelo poder. Esta mensagem de 1954, 121. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que é este o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. Quem ia responder pela geração antes de William Branham eram os pentecostais. Porque os pentecostais viveram antes do irmão Branham, com toda a mensagem pentecostal, porque o irmão Branham nasceu quando o Pentecoste pegou fogo nos Estados Unidos. Ele está nascendo. Ele não pode estar julgando a geração antes dele, porque era o tempo do nascimento dele. Naquele tempo eram os pentecostais que existiam, e eles é quem tinha que julgar o povo daquela época. Vamos voltar aqui. Isto é rico. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim. Você quer que o William Branham responda agora para a geração depois que ele morreu? Ou o que você acha depois de mim não seria a morte dele? Seria a partida dele, depois de mim. Eu não posso julgar a geração antes de mim, porque foi o tempo que eu nasci, e ele já está vivendo, e não posso também julgar a geração que virá depois de mim, depois de 65. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração, a geração dos Estados Unidos, aquela geração. Mas nós estamos vivendo uma geração depois do irmão Branham. Para esclarecer bem para vocês, nós estamos vivendo na segunda geração, depois do irmão Branham. A primeira geração do irmão Branham, 65, 2005. A segunda geração depois do irmão Branham, aonde nós estamos. E sabe onde a gente nasceu? Se eu digo essas coisas, você está doido. Branham nasceu 6 de abril, né? 1909. Ele não podia julgar aquela geração. Não tinha pregado ainda. Está nascendo. E agora, eu não posso julgar a geração antes de mim. Porque a geração antes de mim foi a geração do irmão Branham. Olha para você ver. Eu nasci em 1950. O irmão Branham terminou em 1965. Essa foi aquela geração em que tinha que passar a primeira geração do evangelismo, da mensagem, para ela poder chegar ao Brasil para evangelizar a esposa que estava em outras nações. Outra vez eu não tenho parágrafo aqui. Mas qualquer hora eu ainda trago, está dentro da pasta ali, até que acha a visão da tenda, né? Para ver esta parte. Mas daqui é muito bom, presta atenção, para me prosseguir, senão eu me perco aqui também. Tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Nós sempre gostamos, eu quero apontar isso, este homem, como alguém, e que esse alguém não seja praticamente o homem. Você não tem que olhar para o homem. Você não tinha que olhar para Pedro. Pedro era o falho. Pedro foi o fracassado. E que Jesus diz, quando você se converter, confirma seus irmãos. 3 anos e meio de ministério de Jesus, Pedro não converteu.
Quanta gente fica aí na igreja e não converte, há anos e anos, e não converte. Pedro ficou ali 3 anos, e Jesus diz, quando te converteres, ele não era convertido ainda. Mas quando chegou em Atos, que o Espírito Santo caiu, que agora podia ser expressado para aquele grupo de irmãos, aquele grupo de gente, aquilo que Jesus não podia expressar no seu dia, a coisa agora mudou. O mesmo você vê acontecer agora. O que aconteceu foi a mensagem que Pedro pregou, batizou o povo em nome de Jesus Cristo, teve a revelação. Parecia uma contradição, Mateus 28, 19, com Atos 2, 38, mas ao invés de você ver como contradição, você vê como uma revelação. Entendeu? É uma revelação que Pedro deu para a igreja. A mesma coisa era o que o povo deveria ver agora, do nome Jesus e com o nome Brana, e eles podem olhar para qualquer um de nós e dizer para nós, vocês estão errados, vocês estão fazendo a coisa errada, não é desse jeito. E nós sabemos que isso daqui é certo, é a verdade, isso daqui é a verdade. Mas não tem aqui, meu irmão. Está é um livrinho, né? A Visão da Tenda. O livrinho que tenho, mas até que acho esse parágrafo ali também, né? Para nós podermos mostrar essas coisas. Marca da besta, a marca da besta. Eu quero que vocês marcam também a mensagem, para você ler depois. Não falar, ele adulterou a mensagem. Então, pega a mensagem, a marca da besta, que ele tem mais de uma pregada. Então, a marca da besta, 13/5 de 1954. Parágrafo 77. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração. Enquanto estou aqui vivendo, as pessoas não percebem que enquanto aquele mensageiro está vivendo, não é denominação. O problema é quando ele morre, os outros formam uma denominação baseada nele. Quando Lutero estava, não era uma denominação. Quando Wesley estava, não era denominação. Mas depois que Lutero morreu, Wesley morreu, então eles formaram uma denominação em cima, naquelas bases. E nos dias de Branham não era denominação. Mas foi o William Branham morrer, eles já fizeram uma denominação. Ele vai ressuscitar para revelar 7 selos, 7 trovões, 7º selo, novo nome, 3ª puxada, visão da tenda. Eles já formaram uma doutrina e semeou isso aí por todo mundo. Vem lá de Phoenix. E está espalhado para o mundo inteiro. Que Deus vai ressuscitar o William Branham para fazer. Aí eles põem um cavalo e uma Branham cavalgando, dizendo, e cavalgarei por este caminho uma vez mais. E eles não sabem que a Bíblia diz que é só mais uma vez que o Elias vai cavalgar mesmo. Uma vez mais é quando ele vier cavalgar para os judeus, não é para nós mais. Cavalgarei, tenho que trazer uma mensagem. Não era a mensagem para a noiva, ele já tinha trazido a mensagem para a noiva. Sabe por quê? Ele falou sobre essa visão também até 1965, no mês da morte dele, um mês antes dele morrer, nas asas de uma pomba branca. Tenho que trazer uma mensagem. Mas a mensagem já tinha sido entregue. E uma mensagem não era ele, era como Jesus estava dizendo. Derribai este templo, mas em 3º dia o levantarei. Agora, quem que levantou? Era o que estava dentro de Jesus que estava falando, o levantarei. Não é o corpo, é o que estava dentro. Por isso, quando eles derrubaram ele, mataram ele, no 3º dia ele provou que o Pai estava falando dentro dele, o levantarei. A mesma coisa é o William Branham dizer, cavalgarei por esse caminho uma vez mais, porque ele era o Elias, o 4º Elias, e só falta um ministério, é o 5º Elias. Cavalgarei por esse caminho uma vez mais. É isto, não é William Branham, é o espírito de Elias. É o que estava dentro de William Branham.
Era o ministério do Elias que estava dentro de William Branham. Amém. Essas coisas para mim é tão gloriosa. Ele diz aqui isso mesmo. Em seguida, estou lendo a Marca da Besta, 78. Em seguida. Deixa-me servir de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. Isso mesmo, em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Alguém que tome o seu lugar. Não é tomar o lugar de Deus, é alguém que tome o seu lugar. Pelo que está aqui, está em minúsculo, então a gente sabe. Pelo que toma o seu lugar, alguém que toma o seu lugar. É alguém que Deus possa chamar e aquele alguém tomar seu lugar. Agora, se você for para avivamento, tem alguém tomando o lugar de William Branham com avivamento entre a mocidade. Deixa eu vir aqui, para me clarear para vocês. Eu estou bem com isso na mão. Cristo é revelado em sua própria palavra, 1965, quer dizer, você espera um avivamento nos Estados Unidos, tira isso da cabeça. Você espera um avivamento que vem através do irmão José Branham, tira isso da cabeça. Você tem que crer no irmão Branham, certo? Você deve amar a família Branham, mas no tocante à revelação, você tem que crer em William Branham. É isso, você não tem que crer em mim, você tem que crer em William Branham. Aqui está, o irmão Branham está falando sobre o Filho do Homem, no 155, Cristo é revelado em sua própria palavra. Os reavivamentos através da nação, não haverá nenhum reavivamento mais. Um grande avivamento que varra esta nação nunca o receberá. Você crê em William Branham? Ele diz, esta nação, onde ele estava? Na América do Norte, porque a América sofreu o seu último avivamento em 1957, e agora ele está pregando em 1965, dizendo, esta nação nunca receberá mais nenhum avivamento. Um grande avivamento que varra essa nação nunca o receberá. Você pode ter ajuntamentos intelectuais, é o que tem até hoje. Ajuntamentos intelectuais na própria família do próprio irmão Branham. Ajuntamentos intelectuais. Tem revelação? Não. Mostra o que o irmão Branham, o papai Branham, revelou. Mostra os trovões que o papai Branham disse. Mostra o novo nome que o papai Branham revelou. Não, não mostra. Querem fazer um ajuntamento de gente, um ajuntamento de mocidade. Não estou contra o avivamento, só estou dizendo que o que Branham diz, não haverá nenhum avivamento que varra esta nação, ela não receberá. E aí ficamos preocupados, tem que vir algo da América. Não, Deus fez com Lutero e parou, não fez mais com os luteranos. Deus fez com Wesley e mais nada. Deus fez com os pentecostais e deixou eles mortos. Deus fez com aqueles que creram no irmão Branham e deixou eles mortos também. Agora o irmão Branham tinha mensagem que podia dizer, se Deus vai fazer alguma coisa, tem uma mensagem, e se for um homem, será alguém depois de mim. Amém. Vamos mais um pouquinho aqui. Estou chegando no final. Deus levantará outro homem no dia em que eu for embora. Mensagem Cura Divina, 233. Pô, irmão, nós temos que... Ele diz, mas vocês vão ler isso outra vez? Vamos. Tem que ler o Cordeiro Saiu do Trono a vida inteira, porque eles não enxergam. Você tem que falar sobre o novo nome a vida inteira, eles não enxergam. Você tem que continuar pregando a mensagem de uma só pessoa, eles não enxergam. O eleito, cada dia que você fala, e aquilo é repetido, diz São Paulo, que aquilo alicerça mais você ainda. Aquilo repetido. Mensagem Cura Divina, 233. Eu não estarei em outra geração. Eu não tenho nada para julgá-los. O que você acha? O Brasil, se eu esclarecer para vocês que no Brasil, o julgamento que pode ser feito na primeira e segunda etapa, só podia ser feito através da mensagem do pastor Joaquim Gonçalves Silva de Goiânia. Primeira e segunda etapa, foi o único que pregou, Deus usou um. E todos nós estávamos com ele, pregando aquilo, certo? Defendendo aquilo.
É verdade. Mas quando chegou a terceira puxada, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, não deram conta mais. Mas eu quero deixar isso bem fincado aqui, uma estaca de que até o julgamento que William Branham diz, aqueles que vêm depois de mim, outra geração, eu não vou julgá-los. Quem vai julgar é a mensagem do irmão Branham, pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva. Essa geração de 40 anos aí, que os pentecostais pisotearam a mensagem, falaram contra ela. E que os que creem na dualidade errado também ficaram divididos, e os que creem na ressurreição isolada vão ser julgados por esta mensagem que foi pregada por uma só pessoa, um só homem, pastor Joaquim Gonçalves Silva. Vocês estão me entendendo? Eu posso defender isso, eu creio nisto. Eu sei que isso é verdade. Foi uma geração. Deu certo com a mensagem, deu certo com o que o profeta pregou. Não é o William Branham que vai poder julgar. Vocês têm que encarar, pentecostais. Vocês vão ter que encarar o homem que vocês falaram mal dele. Vocês vão ter que encarar o homem que vocês falaram mal do casamento dele, primeira e segunda puxada. Vocês vão ter que encarar ele, que vocês vão ser julgados nesse interim pela mensagem que ele pregou, não pelo que vocês creram. E aí você tem que ver a mensagem de outra geração. Oh Deus, se as pessoas não podem ver isso, já passou uma geração, de 1965 a 2005, quando foi no ano 2000, Deus abriu esta mensagem para vocês. Será que não dá para perceber que é entrando em uma nova geração, novamente uma só pessoa, vocês vão ter que ser julgados por essa mensagem que temos pregado. Pode ser obreiros, pastores, membros da mensagem da primeira e segunda etapa e das etapas pervertidas, vão ter que ouvir no julgamento uma pessoa. Eu não estarei julgando o povo do tempo que pastor Joaquim Gonçalves está julgando com a mensagem que ele pregou. Não é ele humano, nem eu humano, nem Branham. Era a mensagem que Branham pregou, é a mensagem que pastor Joaquim Gonçalves Silva pregou, é a mensagem que eu tenho pregado. É isso que vai te julgar. Eu não vou julgar esses outros 30 anos, 40 anos, de 65, que a mensagem chegou em 72, em Goiânia. Eu não vou julgar esse povo. Não fui eu que preguei, eu criei naquele dia. Quem vai julgar é exatamente a mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eles ficam loucos conosco porque essas coisas são bem posicionadas. Isso é verdade. Isso está dentro da geração. Mas hoje não, estamos fora daquela geração. Não é mais a geração do irmão Branham, não é mais a geração que recebeu a mensagem no Brasil em 1960, que a mensagem veio para o Brasil. Não é mais essa geração, é outra geração. Nós estamos numa outra geração. E agora vocês têm que encarar o juízo final, vocês vão ter que encarar esta mensagem. Novo nome Branham, vocês vão ter que encarar, eu estou certo disto, terceira puxada já concluída do irmão Branham e da noiva hoje, nós estamos concluindo esta puxada, vocês vão ter que encarar, eu não vou julgar nenhuma nação ou geração antes de mim. Antes do pastor Joaquim foi William Branham, antes de mim foi o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eu não tenho que julgar. E tem mais uma coisa, se há mais uma geração, vocês contam isso daí, se há mais uma geração, de 2000 a 2040, da outra geração, e se até lá não deu arrebatamento, você pode saber que ou dará rápido, ou vai acontecer alguma coisa, porque eu não vou julgar pessoas de outra geração. Mas você vai ter que encarar essa mensagem naquele dia. Isso eu tenho que deixar claro para você. Escuta o que o William Branham diz numa mensagem chamada cura divina. Não é nem revelação. Cura divina. 233. Eu não estarei em outra geração. Eu não tenho nada para julgá-los. Eu não vou ter que suportar o juízo com eles. Mas eu vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com eles. Aplica isso para os dias do pastor Joaquim Gonçalves e aplica isso para os meus dias aqui.
É onde eles contam lá na ressurreição, quando os meus dias estiver terminados e eu fiz o melhor e eu sou servo de Deus, Deus levantará outro homem no dia em que eu for embora. Para a próxima geração a vir, ele terá um homem lá quando essa geração vem à tona. Diz, mas eles ficam preocupados, mas tem mais do que um? Pode ter, pois tem 2 gerações. Já acabou uma geração depois do Mombrana e começou outra geração, porque foi William Branham que diz uma geração é 40 anos. E você não pode mudar isso, porque você tem tudo baseado naquilo que deu 1948, Israel voltou para a sua pátria, mais 40 anos, dentro desses 40 anos, que daria 1988, Jesus tinha que vir, e ele veio em 1963, e eles não ficaram sabendo. Agora estamos aguardando o rapto, vinda descida, vinda de Cristo. Nós estamos aguardando o rapto é subida, seremos arrebatados. Mas primeiro ele tinha que descer, dar uma mensagem que nos prepara para subir. Por isso é a fé nos 7 trovões. Esses 7 trovões te dá fé de arrebatamento. Amém? Amém. Agora ele diz assim, ó, vou terminar com esse parágrafo, 298, 299 do 7º selo. Uma voz chegou e disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Já chamando o povo dos seus dias. Diz que ele está pregando selos. Chamar aquele grupo de irmãos que estava ao lado dele, escutando a revelação dos 7 selos, dizendo, você não pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Disse, agora deixe-os de um lado. Tem hora que você não tem que temar com as pessoas. Faz como Deus falou com o irmão Branham, deixe-os de um lado. Continue pregando, mas deixe-os de um lado. Não tente querer convencê-los, eles nunca vão crer nisto. 7º selo, 299. E logo então ele me tomou, ele me levou para cima, me assentou bem no alto, onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral de algum tipo. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa, assim, um pequeno lugar ali ao lado. E eu vi que aquela luz que estava falando com alguém acima de mim. Estão entendendo? Alguém acima de mim não quer dizer maior que eu. Eu não sei, eu preguei isso lá atrás, no fim de ano. Acima de mim não quer dizer maior do que eu. Mas que tem uma luz para entregar para as pessoas. O que estava acontecendo aqui? Eu vi que aquela luz da fotografia, estava falando com alguém acima de mim. Ou você pensa que o que nós estamos pregando é do diabo? É aquela luz que deixou o irmão Branham e foi falar acima dele, que era numa outra geração, acima dele. Foi e falou, e qual era? A terceira puxada. Não era cura divina, não era a primeira e segunda. Aqui a terceira puxada. E eu vi que aquela luz que estava falando com alguém acima de mim, aquela luz que você vê ali na foto, ela desviou rapidamente de mim, assim, e foi até aquela tenda. E disse, eu te encontrarei ali. Olha, estava explicando 2 coisas. A luz falando com alguém acima de mim. Mas espera lá, eu te encontrarei. Já não é o acima de mim. Eu te encontrarei, Branham, na tenda. E foi ali na tenda que ele encontrou e disse, esta será a terceira puxada e você não vai contar isso para ninguém. E no Quênio Sabino, ele disse, esta é a terceira puxada. E eu creio nisto. Amém? Alguém depois de mim. Senhor, que a luz da sua palavra possa manifestar no coração do seu povo. E eles têm que entender, Senhor, que não somos nós somos um mortal. E um abortivo, como diz o seu profeta. Um abortivo para vocês da mensagem do profeta. Aqui está um abortivo.
E vocês nunca crêem no abortivo. E assim estava o William Branham, um abortivo também, ele mesmo disse. E os pentecostais não podiam crer nele. E aqui estamos nós. O que temos? Qual sabedoria? Qual grau? Que intelectualidade temos? Nenhuma. Mas a revelação supera o nosso intelectual. A revelação supera qualquer grandeza que o homem tenha nesse dia. Por isso, Senhor, te louvamos pela revelação. E ajuda meu irmão e minha irmã a crer que não sou eu um homem desprezível, mas isto que temos pregado é o Espírito Santo, é a palavra, é a revelação. Não sou eu, um homem mortal, velho, já cansado, mas é o Espírito Santo, a revelação que o Senhor deu nesse tempo final, através de William Branham, e que só João podia comer o livro, ir ao anjo e tomar dele o livro revelado, o livrinho aberto, e comer e depois profetizar a povos, reis, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.